Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a nossa leitura de Isaías. Dessa vez não tão embaraçada aí como foi o episódio anterior, mas dessa vez nós vamos ler Isaías 40, 41, 42 e Salmos 46. Bem simples, tá? E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, te ajudando ainda mais na sua compreensão bíblica, tá bom? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Isaías 40. Consolo para o povo de Deus. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou pela sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada, e juntas todas as pessoas a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Certamente o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que faz boas novas a Sião, suba a um alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder. Com o seu braço forte, ele governa. A recompensa dele, com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas, que amamentam as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o pó da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o instruiu? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. São para ele como o pó que resta na balança. As ilhas para ele não passam de um grão de areia. As florestas do Líbano não seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Quanto a uma imagem, o artesão a funde, os ourives a cobre de ouro e forja correntes de prata para ela. Quem é muito pobre para essa oferta pode apenas escolher boa madeira que não apodreça e procurar um marceneiro habilidoso para fazer uma imagem que não caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro
e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41. O ajudador de Israel. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem. Ele se aproxima e vem à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja os ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego, para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará.
mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei junto no ermo o cipestre, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o Rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras. Revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas, detestáveis àquele que os escolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisem governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer: ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião: veja, estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho, e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos. Seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Isaías 42. O servo do Senhor. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Na lei dele, as ilhas porão a sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você uma aliança para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu, o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens. Vejam, as profecias antigas já se cumpriram, e coisas novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cântico de louvor ao Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo, o seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo o que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes. Que o deserto e as suas cidades ergam a voz. Regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes. Deem glória ao Senhor e proclamem nas ilhas o seu louvor.
O Senhor sairá como um homem poderoso, como um homem de guerra, despertará o seu zelo. Com um brado emitirá o seu grito de guerra. Triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive, calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante ao mesmo tempo. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei planos os lugares acidentados. Estas são as coisas que farei, não os abandonarei. Retrocederão, porém, em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas e que dizem aos ídolos fundidos: Vocês são os nossos deuses. A cegueira de Israel. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Os seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Quem de vocês escutará isso ou prestará atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Porque eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, mas nada aprenderam. Isso os consumiu, e mesmo assim não o levaram a sério. Salmo 46. Para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas, um cântico. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura um pouco mais fácil, né, do que a leitura do episódio anterior. E onde a gente começa aí, né, com Isaías 40, falando sobre o conforto para o povo de Deus, né? E o que a gente pode aprender com essa leitura de hoje, né? Os três capítulos ali de Isaías, né, tanto 40, 41 e 42, para mim eles
são bem similares, assim. A gente observa um padrão nesses três capítulos. Eles não falam da mesma coisa, mas a gente consegue ver nos três capítulos sobre essa parte de mostrar quão grande Deus é, então quão poderoso Ele é. A gente vê nos três essa meia que zombação, vamos dizer assim, sobre adorar ídolos, né? E ver também como Deus tem planos, né, para Israel, como tipo assim Deus almeja e como Ele cuida e ama o povo de Israel. Então assim eles são diferentes, né? Eles falam ali um pouco de coisas diferentes, mas os três seguem esse mesmo padrão, né? E, e eu achei engraçado, assim, pelo menos, tem as leituras que a gente vê, tipo assim, é uma fala, tipo assim, eu usou assim, mas, tipo, Deus tentando ser engraçado, né? Não é tentando ser engraçado, mas é o engraçado de Deus. Até, tipo, ali no capítulo 41, quando ele começa a falar sobre trazer os ídolos, né? Ele começa ali no versículo 22. Foi um versículo que eu achei engraçado, né? Que você fala, cara, esse é Deus sendo sarcástico e ao mesmo tempo engraçado. Que ele fala assim: tragam seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Tipo assim, é engraçado de você ver, né? Tipo, esse tom sarcástico, né? E tipo, ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Tipo assim, cara, é muito bacana, tipo assim, é legal da gente reparar, né? Mas os três capítulos, assim, de forma resumida, né? Ali é sempre Deus falando, tipo, da grandeza dele. Igual ele fala assim, quem mediu as águas? No capítulo 40 ali, versículo 2 ele coloca, quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Então é isso, gente. A gente tem que, tipo assim, de uma forma geral, assim, a gente ter essa consciência, né? Que tem muitas coisas que a gente às vezes nem repara, né? Tipo assim, quem realmente definiu até onde o mar deve ir? Quem definiu qual montanha deve ser de qual tamanho? Então, tipo assim, existe um Deus e ele tá ali, né? Ele tá cuidando do povo de Israel e ele hoje, tipo, cuida da gente. Então, tipo, a gente vê até também em contrapartida coisas semelhantes que passa lá com Jó. Quando Jó fala também, né, fala assim, eu tô pagando por um problema, né, um pecado aí que eu não cometi. Eu quero me justificar, eu quero ter uma reunião com Deus, né? Tem toda essa parte. E daí Deus responde, né? Responde, mas com perguntas a Jó. Então, lá no final do livro de Jó, a gente vê isso, né? É Deus aparecendo e falando: então tá bom, Jó, você quer conversar? Me fala. Me fala quem que criou os animais, quem que colocou os confins da terra, quem estabeleceu até onde o mar deve ir, quem criou. Então, tipo assim, quando a gente começa a reparar nessas coisas, fala: cara, realmente, né? Tem esse Deus maravilhoso que, tipo, já determinou tantas coisas e a gente às vezes nem percebe, né? Então, igual até ele tem uma passagem aqui que ele fala, né? Louvem, né? Até os marinheiros. Quantas vezes a gente não ouviu falar, tipo assim, meu, no mar você tem que, tipo assim, não adianta você nadar contra a correnteza. Você não vai conseguir. Tipo assim, você tem que saber lidar com o que o mar tá te direcionando. Então, tipo, a vela que você coloca lá, você tem que e arrumando para ela ir levando você. Quando não venta nada, você não sai do lugar. Então, tipo assim, existem coisas que realmente, tipo assim, quando a gente olha na natureza, a gente vê quão grande Deus é, né? E
Já ouvi relatos também de gente falando, tipo, quando você sobe montanhas, né? Lugar que é gelado. Existe a lei da natureza. Eles, até o povo fala, cara, lá é a lei da montanha, né? Tipo assim, você não vai ficar lá até a hora que você quiser ou entrar lá a hora que você quiser. É a lei dela, tipo assim, eles falam, né? Usa essa palavra, né? A lei dela. Mas é realmente saber que tem coisas que acontecem no mundo, tipo, o tempo inteiro, o dia inteiro, que tipo assim, a gente não consegue explicar e nunca vamos conseguir explicar. Então, tipo assim, aqui ele fala, né, o capítulo 40 ele começa, né, consolo para o povo de Deus. E ele está mostrando para o povo de Deus o quão grandioso ele é. E mostrando, tipo assim, gente, eu fiz todas essas coisas. Tipo, vocês estão reparando nisso? Vocês estão, tipo, olhando para essas coisas? Até no capítulo 42, me chama a atenção quando ele começa ali no versículo 18, falando sobre a cegueira de Israel. E quão pesado é essa passagem, que ele fala, ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Então, tipo assim, realmente, né? Tipo, aqui eu acho que é um capítulo também de consolação para o povo de Israel. Tipo assim, olha o tanto de coisa que já aconteceu com vocês. Tipo assim, vocês estão passando por um problema agora que a gente tem que lembrar que isso daqui foi escrito falando sobre o período de exílio. E ele tá falando assim, realmente, vocês vão para o exílio, mas tipo assim, não imaginam que isso está fora do controle de Deus. Não imagina que, nossa, agora Deus nos abandonou. Ele até zomba falando assim, eu já tinha falado isso através de Isaías bem antes. Eu já tinha falado isso com outros profetas. Não foi de agora. E quantas coisas vocês já ouviram falar que eu fiz? De quantas coisas que vocês já viram que eu fiz? E tipo assim, vocês simplesmente me abandonaram e foram até adorar outros deuses, outros ídolos. Cadê, né? Nessa parte que eu falo da zombação de Deus ali, ele fala: cadê os ídolos que vocês adoraram? Tragam eles. Pergunta para eles o que vai acontecer no futuro, ou que as coisas, né, do começo da criação da Terra. Então é isso, assim, o 41, o 40, 41 e 42, eles estão todos assim bem interligados. E aí depois ele veio e colocou para a gente ler também Salmos 46, né? Esse é um salmo muito famoso, assim, né? Lendo aqui na versão, né, da King James, que é dessa daqui, ele fala: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Então, ele é aquele salmo de momento de aflição, né? Onde você já está na baixa ali, você já não está mais sabendo o que fazer. Muita gente já te recomendou. Leia o Salmo 46 lá, de Deus ser o seu refúgio, né? Ser a sua fortaleza, né? O socorro presente no momento da sua angústia. Então, mesmo que você não tenha conhecido, né, não tenha o conhecimento dele por inteiro, tenho certeza que desses dois primeiros versículos ali, você já tinha ouvido falar, ou já viu em alguma frase de caminhão ali, porque ele é aquele salmo assim que muita gente se apega, né? Porque até a gente já falou já outras vezes, quando a gente começou ali a leitura mais forte só de salmos, ele é aquela leitura de oração, né? Foi feita muita por Davi, mas esse daqui é os filhos de Corá. É aquele momento onde você precisa orar para Deus, né? Entregar para Deus e tudo, e você não sabe como. Leia um salmo, né? Então eles oravam para o Senhor em forma de salmo. Então, e trazendo para os dias de hoje, eu não sei orar, né? Não sei como falar com o Senhor. Abre um salmo aonde você se identifica com o momento que você está passando, né? E se for esse momento de angústia, Salmo 46. É isso que a gente tem para compartilhar no dia de hoje, gente. Espero que tenha feito sentido para você.
É uma leitura aí um pouco tanto objetiva, né? Ali falando, igual o Jason mesmo falou, mostrando sobre o tamanho da glória do Senhor, sobre também a parte da agonia ali de Deus, né? De pessoas adorando outros ídolos. E ali o Salmo, aonde você entrega, onde você aprende a confiar ainda mais em Deus, tá bom? E te espero também, né, no próximo episódio, que a gente vai continuar a nossa leitura. Então, já curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa seu sininho para estar conosco aqui no próximo episódio, tá? Te espero. Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!